Bom, estão faltando agora apenas 2 minutos para nós iniciarmos este nosso encontro. O encontro será transmitido através do Facebook e também estou aproveitando para produzir o mesmo conteúdo através do Instagram. Nós aguardaremos o horário que foi para o qual foi programado esse encontro às 15 horas. Enquanto isso, nós vamos conversando um pouquinho aqui no Instagram. Nós falaremos sobre criações mentais e também aproveitando este tema de criações mentais, nós vamos tentar estimular o entendimento sobre o que representa as criações mentais dentro da nossa possibilidade anímica, a possibilidade da própria alma de perpassar os limites do impossível e começar a crer em si mesma como uma fonte geradora de vida, que somos todos nós, através do nosso potencial mental. Agora falta apenas um minutinho para que nós possamos começar então o nosso encontro. Só vou começar, obviamente, dentro da programação do Facebook, que é às 15 horas. Faltam 16 segundos exatamente. Nós vamos começar em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entrando então no Facebook e também concomitantemente no Instagram. Neste momento então são 15 horas em ponto. Nós, primeiramente, como sempre fazemos, vamos nos apresentando. Meu nome é Sidney Cabral, eu conduzirei essa nossa transmissão nos canais que nos são próprios, tanto no Instagram, Vida Desperta com Reiki, como também no canal do Facebook, Vida Desperta com Reiki. A câmera do Facebook está um pouquinho fora de nível, ela está desnivelada, que é para chamar a atenção para mim, porque eu produzi um conteúdo em texto, hoje durante toda a manhã produzi um conteúdo em texto, e este conteúdo será bastante importante para encadear uma sequência de ideias pelas quais nós pretendemos virar a chave da sua mente para você mesmo, para que você possa compreender quão grandioso é o seu potencial criador, o seu potencial para gerar vida. É lógico que nós trouxemos este tema para uma vertente voltada às nossas aulas de aquecimento de Reiki. É a nossa 5ª aula de aquecimento para um curso que nós programamos para este mês, que se iniciará no dia 27 e prosseguirá no dia 28, 29 e 30 do mês de junho, que é um curso de Reiki. Como são apenas 4 aulas, e nós já explicamos para aqueles que vêm nos acompanhando, nós faremos o melhor aproveitamento destas aulas se não ficarmos trazendo assuntos basilares ou assuntos de fundamento, e sim irmos direto para aquilo que interessa, para que nós não nos percamos ou não tenhamos dificuldade no aprendizado, porque será célere, serão 4 aulas. Nós estamos todos os sábados às 15 horas realizando estas aulas que chamamos de aula de aquecimento, onde nós trazemos todos os fundamentos necessários para o entendimento do Reiki. Então trazemos fundamentos sobre a vida de relação, sobre o universo íntimo, sobre como nós funcionamos exatamente, e quando chegarmos nas aulas de Reiki, não haverá nenhuma dúvida fundamental para que nós possamos nos aprofundar assim no bom entendimento. Quando isto acontecer, certamente tudo que passarmos em termos de Reiki, que serão informações mais específicas, serão melhor aproveitadas por aqueles que nos assistem. Então esta foi uma estratégia que nós criamos para
fazer com que nós possamos dominar o entendimento do Reiki. Tanto é que estamos intitulando estas séries de aulas de aquecimento como Dominando o Reiki Original. Falamos da vida íntima, da vida de relação e sempre implementamos uma ou outra questão do Reiki. É lógico que nós orientamos aquelas pessoas que queiram prosseguir conosco até o dia, para as aulas do dia 27, 28, 29 e 30 de junho, que tenham em mãos o livro Vida Desperta com Reiki, que é o guia que nós criamos. É um livro autoral, tem mais de 280 páginas ilustradas didaticamente, com princípios e fundamentos do Reiki, como também existem outras informações que são informações de terapias estas que, associadas ao Reiki, gerarão um melhor resultado para os seus processos de autocura e, se resolverem ou decidirem se tornar terapeutas, e eu recomendo, que possam também utilizar estas mesmas práticas integrativas e complementares no auxílio do outro. Então o livro traz elementos terapêuticos como a cromoterapia, a cristaloterapia, o EFT, Emotional Freedom Techniques, como também traz elementos outros que vocês poderão utilizar para associar ao Reiki. Todas as terminologias, porém, que nós trouxemos ou que nós traremos aqui neste nosso encontro, assim como nas aulas anteriores e nas aulas posteriores, que são de origem do idioma japonês, também poderão ser encontradas no final deste livro, num glossário de termos em japonês. Tudo que for mencionado no livro, tudo que for mencionado aqui, tem um pequeno glossário lá no final deste livro, o livro Vida Desperta com Reiki. Se eventualmente alguém se interessar em obter o livro, eu recomendo que possa então entrar, ou que entre em contato conosco através do telefone 11 DDD 11 9179 68480. 11 9179 68480. No transcorrer da nossa fala eu vou deixar o número aqui num banner, para que vocês possam, enfim, entrar em contato. Deixa eu só já colocar aqui para facilitar, antes que eu me esqueça, tá? Então, deixa eu colocar aqui, 11 9179 68480, tá? E prontinho, eu vou colocar aqui. Deixa eu escrever aqui do que se trata. Livro Vida Desperta com Reiki. E se eventualmente também alguém tiver interesse em estudar, aprender o Reiki conosco, dentro da nossa didática, que nós estamos acostumados a passar, que também entre conosco neste mesmo telefone. Nós passaremos aí o link de acesso para inscrição, ou conversaremos para tirar outras dúvidas, se for o caso, tá? Então, nós vamos deixar deixar aqui rolando o livro Vida Desperta com Reiki, e o telefone de contato também. O 11 9179 68480. Bem, uma vez que nós já fizemos a nossa apresentação, para aqueles que estão tendo contato conosco a primeira vez, meu nome é Sidney Cabral, eu sou sensei de Reiki, também tenho as formações de hipnoterapeuta, faço pesquisas na área de psicanálise, também faço reflexoterapia e outras práticas aí, apometria, estudo sobre o psiquismo em geral e outras coisas que nós não vamos nos alongar aqui, porque o nosso interesse, a nossa meta hoje é simplesmente falar sobre as criações mentais. Bem, eu separei então, como eu disse, eu fiz um texto hoje pela manhã, e este texto é baseado neste texto que eu vou trazer estas informações. O estudo de hoje
será um estudo, o estudo de hoje servirá de base para a prática da semana que vem. A semana que vem nós faremos uma prática, portanto não transmitiremos nem no Facebook, nem no Instagram, mas chamaremos aqueles que estão interessados em praticar conosco. Também, se estiverem interessados, entrem em contato no mesmo telefone. Nós chamaremos através do Google Meet e faremos através do Google Meet uma prática de criações mentais. Serão alguns exercícios que eu já tenho separado de longo tempo para que nós possamos nos descobrir enquanto fonte geradora de vida que somos todos nós. Bem, uma vez que nós dissemos isso, que a nossa mente é uma fonte ou uma usina viva, geradora de vida, nós podemos prosseguir então para explicar o que nós queremos dizer com tudo isso. Bem, quem costuma dizer que algo é impossível ou que algo não existe, não concebe que ao mesmo passo que pensou nesta impossibilidade, na impossibilidade deste algo, este algo já foi criado, ele acabou de ser criado. Por exemplo, quando eu digo que fantasmas não existem, eu acabei de criar algo. Eu concebi a ideia original do fantasma, tá? E a partir desta concepção, este algo acabou de ser criado, ele passou a existir. Ele somente não se corporificou. E nós vamos explicar o que queremos dizer com não se corporificou. O que falta, então, para que este algo se corporifique, já que no plano mental ele já passou a existir no momento em que eu concebi a ideia. Antes de entender o que falta, é preciso compreender o que é o tal do plano mental. Nós falamos muito do plano mental. Ora, eu concebi uma ideia no plano mental, então a partir deste momento, conforme nós trouxemos, este algo passou a existir. Mas o que é este plano mental? Então é assim, quando nós falamos de plano mental, lembramos equivocadamente, então quando falamos de plano mental, lembramos equivocadamente de estruturas corporificadas do corpo humano, como a nossa cabeça, as glândulas pineal, hipófise, epífise, por exemplo. Então, quando nós falamos de plano mental, lembramos de estruturas cerebrais, das estruturas que estão lá guardadinhas na nossa cabeça. É assim que a neurociência define mente. Nestas estruturas que dos lobos frontal, temporal e etc., essas estruturas eles definem como os planos de consciência. Então, são estruturas mentais para a neurociência, estes aspectos do cérebro físico e toda a sua estrutura. E é justamente este modelo de mente, estudado pela neurociência, que reduz o nosso entendimento sobre os processos mentais e reduz drasticamente o reconhecimento do potencial dessa nossa usina geradora de vida. Então, quando nós limitamos o potencial ou o poder mental às estruturas cerebrais, o que nós estamos a fazer? Nós estamos restringindo a concepção de o que é a mente, limitando aquilo que o cérebro pode ou poderá nos dar como resposta. Então, por usina de vida, nós devemos entender o poder criador da mente. O poder criador da mente, não o cérebro. O poder criador da mente, como nós veremos a seguir. Porque o plano mental é o plano da energia senciente. Característica esta que define o espírito. O espírito é esta energia senciente, que não tem limites, que não está adstrito às respostas cerebrais. Ele apenas interage com o mundo exterior, neste plano que chamamos de plano de vida física, ou plano material, o plano corporificado, em que o espírito estagia por um tempo, e é neste plano que esta energia senciente
a qual nós damos o nome de espírito, ele se manifesta absolutamente no plano mental, em qualquer circunstância que ele se encontre, seja na circunstância estagiária, na vida corporificada, que é um momento que passa, que passará, é temporário, ou seja, na sua verdadeira origem ou existência, que é a vida espiritual. Dentro da vida espiritual, o plano mental é a realidade premente do espírito, que não cessa nunca. Não importa em qual estágio da sua imortalidade, da sua vida, ele se encontre. Sim, o espírito é uma energia senciente, porque ele interage deliberadamente com o universo a todo instante, a todo momento, em maior ou menor expansão, de acordo, é claro, com o seu grau de percepção ou grau de percepção que ele desenvolveu sobre os aspectos que o cercam. Então, estamos a todo instante em plena interação, tanto com a dimensão em que estamos estagiando por hora, que é a dimensão física, como também na dimensão que nos é própria a todo instante, que é a dimensão espiritual. Podemos dizer, mas como? Eu não percebo isso. Quando nós dormimos, por exemplo, existe uma emancipação natural em que nós deixamos de interagir por um tempo com os aspectos da vida orgânica. Ela se mantém em um estado que é o estado natural, não plenamente vegetativo, porque ainda está ligado ao seu diretor, que é a energia senciente ou espírito, mas está vigindo, digamos assim, sem que necessariamente ele esteja no estado de vigília, dirigindo conscientemente. Ele está no outro plano de sua consciência, que é o plano original da vida, da sua vida mental ou da vida espiritual, digamos assim. E lá ele interage de acordo com o seu grau de percepção ou o grau de percepção que ele desenvolveu. Mais consciente, mais lúcido ou menos consciente. Mais consciente, ele interage durante o sono com as mesmas problemáticas que ele encontra na vida de relação, na vida física. Ou, aliás, menos consciente, ele continua interagindo no mesmo plano de relações da vida física. Permeado de problemas, das perseguições, das dores, dos sofrimentos, das enfermidades, das alegrias com os seus afins, e assim sucessivamente. Mais consciente, ele permeia vasto campo do universo, buscando aquilo que é de interesse dentro da sua concepção de felicidade. Por exemplo, um cientista que está envolto com mistérios do universo quântico e que não encontra respostas pelas limitações que o cérebro físico lhe impõe, a natureza física lhe impõe, mas desvelando este campo e buscando durante o sono por emancipação, ele consegue interação com o plano maior do universo e a sua vida mental interage com outras inteligências, com outras ideias que permeiam a vastidão do espaço, digamos assim. Tá? Então, a interação para a energia senciente, a que chamamos espírito, é uma interação atemporal. Ele não reconhece presente, passado ou futuro. Ele viaja por todos estes planos de acordo com seus anseios e as suas necessidades. Anseios, aquilo que ele deseja muito. Necessidades, aquilo que vai suprir as suas deficiências momentâneas. De forma mais consciente ou menos consciente, forma consciente ou inconsciente. Consciente, ele vai à busca. Inconsciente, ele vai instintivamente à busca de algo, por um magnetismo natural, um impulsionamento, digamos assim, irresistível. E nisto ele tem limites única e exclusivamente apenas pela sua capacidade sensoperceptiva. O que limita um maior alcance é a sua capacidade de percepção, aquilo que ele desenvolveu, que é
tacanho, que é pequeno, e o que lhe permite maior movimentação atemporal, presente, passado, futuro, em qualquer região planetária ou do universo infinito, é justamente este desprendimento, esse maior desenvolvimento consciencial que nós, obviamente, só alcançaremos à medida em que nós passarmos a ter maior interesse pelas coisas que nos são próprias, pelo autodesenvolvimento, do que pelas coisas que nos cercam, que são temporais e não atemporais. Tá? Bem, o que nós podemos dizer em termos de exemplificação é o seguinte: se o indivíduo ele é dado à incredulidade, enfim, é aquela pessoa que é Tomé, né, que só acredita vendo, ou uma pessoa extremamente negativa, não vai dar certo, tal, ele está restrito por uma camada que o reveste, que ele próprio criou, dentro de um campo de percepção ainda bastante limitado do ponto de vista da consciência. Então, se o indivíduo é dado à incredulidade, por exemplo, sobre a espiritualidade, ele terá grandes dificuldades de concentração, de foco e também de meditação, além das coisas que lhe cercam os desejos materiais. Então, ele só consegue se concentrar no trabalho, por exemplo, se concentrar num prazer, ter foco para jogos eletrônicos ou para interação em redes sociais, e meditação fora de cogitação, fora de questão para este indivíduo, porque a meditação, como nós vimos na aula 4, ela exige de nós o conhecimento de alguns componentes bem didáticos que poderão nos dar uma liberdade da exercitação da meditação escorreita, da meditação como ela deve ser, a introspecção meditativa. Tá? Agora, se o indivíduo, ao contrário, ele é dado a busca, é dado a uma vida de busca interior. Se ele busca incessantemente, internamente, o conhecimento sobre si mesmo para poder desenvolver o seu potencial anímico, ou seja, de alma, ele terá insights valiosos, ele será mais criativo nas artes, na música, nas invenções e assim por conseguinte. Naturalmente, é claro, tal potencial anímico permitirá uma consciência maior sobre si mesmo, o que implicará em um maior equilíbrio, mais saúde e paz, ou seja, plenitude, saúde para o corpo, felicidade para o espírito, e ainda também desenvolverá, isto se assim ele o desejar, um poder curativo sobre o outro. Então, quando isto acontece, quando eu me interesso por uma busca devassar o universo interior, quanto mais eu exercito isso, melhor eu me conheço, mais eu me liberto das ideias pré-concebidas, mais eu deixo a concepção equivocada e distorcida da impossibilidade. Quando eu pronunciar a palavra, por exemplo, mas isso é muito difícil, para o incrédulo, o difícil é sinônimo de impossível. Para o crédulo, o difícil é sinônimo de desafio a ser vencido. Então, é bastante importante que nós tenhamos, de início, esta primeira ideia sobre o que são as criações mentais, como eu crio obstáculos ou como eu crio possibilidades de acordo com a forma como eu me comporto perante a vida. E quanto mais eu buscar entender como eu funciono, maior será a liberdade consciencial e as possibilidades geradoras de vida. A minha usina mental, usina geradora de vida, vai funcionar ao meu favor e ao favor do meu semelhante. Quando nós grifamos ali, se assim o desejar, né, que dissemos que teremos mais equilíbrio, saúde, paz, e ainda também desenvolverá, se assim o desejar,
um poder curativo sobre o outro, quando grifamos se assim desejar, grifamos por quê? Porque simplesmente para responder a pergunta que fizemos lá atrás. Então nós grifamos para responder a pergunta que fizemos lá atrás. Qual era a pergunta? A pergunta é: o que falta então para que este algo se corporifique? Lembram que nós dissemos, olha, quando eu digo que tal coisa é impossível, que ela não existe, ela já passou a existir. Só pelo fato de eu conceber no plano mental, este algo passou a existir naquele momento e ele só não se corporificou. Então, a pergunta foi: o que falta então para que este algo se corporifique, já que no plano mental ele já existe? E a resposta é tão singela e tão simples que parece banal, mas não é. Ela faz parte deste mecanismo. O que falta é o desejo de que se realize, ou simplesmente a ação da vontade. Então, quando eu concebo, o que nós temos até então é que eu concebi uma impossibilidade, que esta impossibilidade, no momento da concepção da ideia, ela já se tornou realidade no plano mental. E quando ela se tornou realidade no plano mental, ela passou a existir. Mas ela não está corporificada ainda. Falta alguma coisa, falta o desejo. E o que é o desejo? Bem, eu quero abrir mão das minhas ideias pré-concebidas e fazer com que aquele impossível, o tal impossível, se torne crível e possível, tangível, ou seja, corporificado. Eu começo a trabalhar os processos da corporificação daquilo que já foi criado. Eu não quero, eu simplesmente esqueço. E daí, obviamente, não tornar-se-á possível naquele momento. Mas isso não significa que, noutro momento, eu mesmo ou outrem que nutra um interesse por aquela ideia não o faça materializada ou não a torne corporificada. E gravem bem isso. Se eu não desejar, outrem poderá desejar. Porque esta ideia foi criada. Ela se emancipou de mim, porque eu já não quis mais nutri-la, mas ela foi procurar um campo no universo das criações infinitas, onde alguém com maior interesse faça com que ela se corporifique. E quando eu digo ideia, pode ser qualquer ideia, pode ser algo bom para mim. Isso é importante que nós gravemos. Como também pode ser algo ruim para mim, uma viciação, por exemplo. Então, se eu não quero essa viciação, mas ela foi criada, esta ideia vai ficar no campo ou no plano das criações mentais, até que alguém absorva essa ideia e coloque-a em prática. Se nós estivéssemos falando de indivíduos humanos, uma coletividade humana, onde houvesse uma perfectibilidade relativa do ponto de vista da moralidade ou da espiritualidade, que é a mesma coisa, moralidade e espiritualidade, nós diríamos que as ideias concebidas que sejam de ordem negativa, primeiro, elas nem existiriam. Segundo, numa hipótese remotíssima de elas terem sido criadas em algum momento por um descuido ainda daquele que está ascendendo no campo da moralidade, esta ideia morreria por falta de nutrição, porque ninguém iria sustentar a sua vida, já que ela tem uma fonte geradora, que é a mente. E a geração dessa ideia foi o exercício criativo de uma energia gerando uma outra forma energética, uma energia senciente, o espírito, que tem consciência, enfim, e que geraria um outro fator energético que não tenha consciência e que permearia o espaço por um tempo, buscando se conectar com uma outra fonte que lhe nutrisse de vida.
Então, em se falando em um planeta, em uma região onde não houvessem indivíduos em desequilíbrio moral ou espiritual, esta ideia morreria, porque não seria útil para ninguém, ninguém a quereria. Mas, em se falando de um plano onde nós estamos, onde o indivíduo humano é suscetível de imperfeições e erros, obviamente que tanto as ideias positivas como as negativas têm grande possibilidade de sobreviver. Então guardemos isto, que a ideia é gerada a partir da sua concepção, ou seja, a criação é gerada a partir do momento que se concebe tanto a possibilidade quanto a impossibilidade. E daí ela precisa ser nutrida para que se corporifique, dependendo do desejo de que ela se corporifique. Enfim, colocar a ação da vontade em prol daquela construção no plano da matéria. Saiu do plano mental e foi para o plano da matéria. Isto é uma teoria bastante, de certa forma, que nós faremos bastante alongada, mas que no final, quando nós entrarmos nos preceitos do Reiki, ela fará bastante sentido para nós. Será uma estrutura muito útil para o desenvolvimento de outras práticas lá no dia 27, quando nós estivermos falando propriamente dos componentes do Reiki, do curso especificamente, e também para aqueles que avançarão para o nível 2 de Reiki, que é o nível Okuden, onde outras práticas, e nós falaremos ao final, onde outras práticas serão ensinadas, mas que elas dependerão desta base que nós estamos trazendo agora. Tá? Então, o que nós vimos até agora, eu penso, eu crio. Criei, está no plano mental. Quero que se corporifique, eu preciso colocar esta criação através da ação da vontade para uma elaboração compatível com o plano da matéria. Ou seja, colocar literalmente as mãos à obra, entender os processos e ir construindo com os recursos próprios da matéria. Então, o impossível se baseia em uma percepção limitada da vida. E esta percepção se restringe ao plano da matéria como a conhecemos, pois vivemos tão intensamente esta realidade transitória, que é o plano da matéria, e que, portanto, como transitória também é temporária, é sinônimo, temporário, transitório, temporário, que nós passamos a crer que isto que nós vivemos agora, transitoriamente, represente definitivamente a nossa vida, quando na realidade não o é. A nossa vida é a vida do plano mental, uma vida totalmente espiritual. O que nós experimentamos aqui é temporário, é casual. Casual, não podemos dizer que é casual, porque tem um objetivo, mas é algo que vai ter um fim. E a vida espiritual é perene, é perpétua. A imortalidade é a realidade para todos nós. Então, quando isto acontece, viciados que estamos neste plano de relações limitante ou limitantes, nós criamos este paradigma que nos encarcera a mente, que é o paradigma da dualidade, o possível e o impossível. Ah, isto é possível. Não, isto é impossível. Quando para nós, na realidade, não existe o impossível. Eu concebi, como nós dissemos, e eu criei. Já existe. O impossível perdeu toda a sua significação. Poderemos dizer assim. Isto bloqueia, definitivamente, ou bloqueia sobremaneira o nosso potencial criativo. Quando nós falamos, isso é impossível, colocamos um bloqueio. Eu costumo dizer em todas as aulas que nós fazemos o seguinte, a partir de agora, dependendo do tema a ser desenvolvido, porque alguns temas são sobremodo polêmicos e só são polêmicos dado este comportamento, esta característica do indivíduo humano de refutar aquilo que ele não conhece ainda, aquilo que ele não parou para refletir de como funciona, que determinados temas para este tipo de indivíduo são polêmicos. Então nós sabemos que vamos bater
de frente com relutâncias, com desinteresse, com indiferença. Então eu costumo dizer, antes de começar as aulas ditas polêmicas, o seguinte: olha, a partir de agora, pegue a sua malinha de ideias pré-concebidas. Não estou dizendo que você é uma pessoa preconceituosa, mas todos nós temos ideias pré-concebidas. Pegue a sua malinha, deixe atrás da porta, preste atenção naquilo que eu vou dizer e só retome em suas mãos a sua malinha quando nós terminarmos o nosso encontro. Porque isso ajuda a ter uma abertura maior para que as pessoas considerem refletir sobre as propostas que nós estamos transmitindo. E vocês já perceberam que a nossa tônica é sempre esta: reflita, não compre aquilo que eu trago, considere aquilo que eu digo e reflita se faz sentido e, além de fazer sentido, prioritariamente se tem fundamentos. Porque desde a primeira aula que vocês assistiram, ou para aqueles que já nos conhecem há mais tempo, percebem que sempre trazemos conceitos e exposamos durante a nossa fala também os fundamentos que alicerçam ou que sustentam os conceitos exposados. Então, fica fácil de você comparar o conceito com os fundamentos e dizer: isto é plenamente lógico. Se é lógico, fica fácil eu entender o que foi trazido dentro do cenário das possibilidades e não das impossibilidades, entre aspas. Tá? Então, esta forma de pensar, ela bloqueia o nosso potencial criativo. Quando falamos de impossibilidade, estamos bloqueando o nosso potencial de criar. E a liberdade, para que nós possamos criar, ela só acontece quando ocorrer a insurgência, a revolta, a não aceitação, seguida da confiança em si mesmo e, por conseguinte, uma aspiração por algo além do que é impalpável e invisível a olho nu. Então, quando eu começo a não aceitar, a me insurgir quanto àquelas ideias, não, isso não pode ser realizado, isso é impossível, quando eu me insurjo, eu cresço, porque eu vou à busca e quem, como nós dissemos, Jesus nos ensinou: batei a porta e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, porque quem procura acha, quem busca alcança. De outra forma, ninguém avança, ninguém prossegue. Então é importante entender isso. Quando falamos revolta, obviamente é no melhor sentido, não aceitar limitações. Quando nós falamos de não aceitar limitações, nós lembramos lá da primeira aula que nós falamos sobre o Nentatsu, bastante importante dentro desta nossa construção, por isso que foi a primeira aula, e estamos avançando, chegamos na terceira aula, e falamos também da questão da meditação, ou seja, num primeiro momento, identificamos comportamentos que não nos apraz, que não nos levam a lugar nenhum. E já fomos podando cada um destes comportamentos. Fomos educando o nosso inconsciente para que ele não reforce mais essas ideias que não têm futuro para nós. E exercitamos lá a positividade dentro do Nentatsu-Rho. Porque só assim nós conseguiríamos chegar na aula passada, que foi a aula 4, sobre a introspecção meditativa. Passamos alguns exercícios que eu entendo que tenham sido proveitosos. São apenas alguns exercícios. Existem várias outras técnicas ou formas de se realizar o mesmo ou algo até melhor. E que no transcorrer talvez nós traremos alguns exercícios diferentes nesse sentido. Mas nós não queremos perder o feeling em que nós nos encontramos para atingir o nosso objetivo para o dia 27. Então nunca deixe que alguém diga para você que você, por exemplo, não pode realizar tal coisa, que você não é competente para tal ação, que tal ideia que você tem é impossível de se realizar. Quem fala isso já se colocou dentro de um acrisolamento que lhe impossibilita qualquer avanço além daquilo que ele já conquistou.
está estagnado. Quem está estagnado não pode ser feliz enquanto não quebrar as correntes ou as amarras em que se encontra alicerçado. Tá? Então isso é bastante importante que você entenda. Eu gosto muito de exemplificar tudo isso com a lembrança de que Thomas Alva Edison se propôs sistematicamente a vencer a opinião alheia sobre o impossível. As pessoas que diziam a ele que ele não conseguiria realizar tal e qual coisa. E ele tentou, portanto, por mais de 1000 vezes, dizem mais de 1200 vezes, corporificar a sua criação mental da lâmpada elétrica, contribuindo assim, quando ele provou a si mesmo e a todos que era possível, para que a humanidade terrena saísse da penumbra da iluminação dos candeeiros. Então, até então nós tínhamos iluminação à base de velas, candeeiros. Energia, que tipo de energia? A queima de combustível fóssil, óleo de baleia e outras coisas que usavam naquela época. Imaginem só, se Thomas Alva Edison colocasse uma limitação, e assim cito ele porque é a personalidade que nós mais conhecemos, mas poderia ser qualquer outro, assim como Cristóvão Colombo e outros, né? Aqueles que Galileu, que venceram a incredulidade humana pela persistência, porque criaram no plano mental e se exercitaram até fazerem prova viva de que suas teses tinham fundamento. Se Thomas Alva Edison, que é o nosso exemplo, tivesse desistido da lâmpada elétrica, talvez você deva estar pensando agora, estaríamos em maus lençóis, porque estaríamos praticamente nas trevas ou na penumbra até hoje. Não necessariamente. Lembram que eu disse há poucos minutos atrás que criamos uma ideia e que esta ideia ou essa criação mental, ela busca sobreviver e ela procura instintivamente uma outra fonte que lhe abasteça a vida ou que lhe sustente a vida. Pois bem, tanto positiva quanto negativamente, estas criações acontecem. As criações de ordem elevada são todas criações bem configuradas. Elas têm uma forma definida, têm cores definidas. Esta forma é harmônica, as cores são vibrantes e nítidas, e estas criações encontram por uma lei, que é uma lei natural, que é a lei do progresso, que rege todo o universo, elas encontram com maior facilidade uma mente predisponente a lhe sustentar, a lhe alimentar. E esta criação de Thomas Alva Edison, se ele não tivesse o quê? A ação da vontade, o desejo firme, ou colocasse a ação da vontade para corporificar, se ele simplesmente desistisse, outra mente se apropriaria da ideia e faria com que aquela ideia, aquela criação mental se corporificasse. Então, não existe problema nenhum quanto a isso. Quem perderia com isso? Thomas Alva Edison. Perderia a consolidação da crença em si mesmo, do seu poder criador, da possibilidade de alcançar o próximo degrau em sua evolução, digamos assim. E quem ganharia seria quem se esforçou para colocar a ideia vigente ou em vigência. Tá? Então esta história, ela mostra que o plano mental possibilita uma extrapolação da consciência do indivíduo, que se conecta naturalmente e capta ideias ou simplesmente vai à busca delas fora. Obviamente, fora das estruturas cognitivas construídas pelo cérebro humano. Então não adianta, não é o caso de extrema cerebração, mas de muita transpiração. É um pouco de inspiração e muita transpiração. A cerebração, ela é útil para criarmos algumas estratégias, mas se nós ficarmos em plena cerebração,
sem as tentativas que dependem da ação da vontade, ou seja, colocar a mão, a obra, as mãos na massa, as criações mentais não saem do plano mental. Elas não chegam a ser corporificadas, elas só ficam no plano mental. E como nós somos uma fonte, ou uma usina que nós dissemos, geradora de vida, estamos a todo instante realizando novas criações mentais. Logo, no plano consciente, nós teremos que fazer um revezamento de criações mentais. Aquela que nós não colocamos a mão à obra para se corporificar, ela vai ter que migrar para um outro plano da mente, um plano que não é o plano consciente, pode ser o pré-consciente ou o inconsciente, até que lhe seja exigida ou clamada novamente para que ela seja a pauta da nova corporificação, digamos assim. Então, aquela ideia vai para o plano do inconsciente e ela não se corporifica porque eu não estou dando, o termo seria prioridade. Eu não estou dando prioridade. Ela está ali. Algum dia eu irei desenvolvê-la. Ou algum dia alguém se apropriará por assimilação, por conexão com o meu campo mental. Aí está a tese da telepatia. Eu busco e a ideia está em algum lugar. Está permeando o universo ou está junto a uma pessoa próxima a qual durante um assunto, durante uma conversa, surge em evidência tal ideia. Aquele que já tinha construído essa ideia deixa por um átimo de segundo que se manifeste um pequeno fragmento, e aquele que busca a ideia se conecta com este fragmento e é quando ele tem um insight. Este insight pode ser nestas condições de ordem telepática, pode ser a inspiração que ele consegue de outras inteligências ou outra energia senciente que esteja em passagem em algum canto do universo, ou que ele tenha a capacidade de extrapolar consciencialmente para campos mais longínquos do universo e captar esta ideia. Então, é basicamente assim. O que nós não colocamos em desenvolvimento, não damos prioridade, fica armazenado em algum setor. Mas vejam bem, o que nós queremos afirmar com isso é que Thomas Alva Edison inspirou ou aspirou a ideia da lâmpada e neste momento, ou seja, inspirou, recebeu por inspiração ou teve a aspiração, a ideia já era sua. Tá? Se ele aspirou, a ideia já era sua, ele queria colocar em prática. Se ele inspirou, ele recebeu e se apropriou daquela ideia, a ideia da lâmpada elétrica. E neste momento ela foi criada já no plano mental de Thomas Alva Edison. E porque aquilo lhe animou como algo relevante, bastou apenas a determinação ou a ação da vontade para que se iniciasse o processo de corporificação. Simples assim. Tá? Então, quando nós começamos a ensinar o Reiki, vimos diante de nós um desafio enorme. O desafio era entender como o mestre Mikao Usui trabalhava a enorme diversidade das mentes de seus discípulos, ou dos discípulos que passavam por ele, que possivelmente caracterizavam-se pelas percepções ainda mais diversas. Uns mais espiritualizados, outros menos, outros amplamente acrisolados em padrões mentais permeados de descrença ou, no mínimo, crenças limitantes. Nós cremos que apenas os discípulos mais próximos de Usui é que poderiam nos responder a esta dúvida. Como Usui trabalhou a crença, a descrença, as crenças limitantes, as diversas
os diversos níveis de consciência dos seus alunos, mais espiritualizados, menos espiritualizados. Nós entendemos que apenas os discípulos mais próximos de Usui poderiam nos responder esta dúvida. Porque as informações, quando não coletadas e registradas devidamente, elas vão se perdendo no tempo. E é por isso que nós precisamos ter a liberdade mental, e por isso que nós apresentamos novamente o Nentatsu Rho, para que nós pudéssemos trabalhar os nossos maus hábitos e, trabalhando os maus hábitos, pudéssemos ter a liberdade mental para iniciarmos os processos de introspecção meditativa e que nos possibilitasse esta exaltação, esta extrapolação consciencial, ou seja, a ampliação da nossa consciência. Porque nós realizamos isso, nós podemos hoje ter a lucidez para racionalizar e interpretar, portanto, de forma mais escorreita, o que aconteceu ao longo da história com ou sem registros. Com ou sem registros. E é tudo isso que nós estamos buscando trazer nesta sequência de aulas de aquecimento. Mas você que está nos acompanhando, possivelmente já deve ter percebido que este desafio de entender o método tem o propósito muito específico, que é o de não transmitir. Nós não queremos transmitir ensinamentos mal fundamentados, misteriosos ou inexplicáveis, sob pena de criarmos uma jornada mística, onde o deslumbramento tome posse e as fantasias sobre o Reiki sejam a característica de nossos alunos. Nós não queremos que você aprenda o Reiki de uma forma mística, fantasiosa, desprovida de fundamentos. Porque se você se desliga dos fundamentos, você se perde no caminho. Desligado dos fundamentos, das bases, das premissas, você se perde no caminho. Falamos, salvo engano, outro dia, da casa que é construída sem uma boa alicerçação. Sem o alicerce devido, a casa tem rupturas, rachaduras ou até desmorona, causando prejuízos, causando dificuldade de evolução. Então nós não queremos místicos, não queremos deslumbrados com o Reiki. E isso é importante que nós deixemos claro, bastante claro, neste momento. Em nossa aula de aquecimento de número 5, porque agora vocês entenderão o porquê de tantas aulas de aquecimento antes de começarmos as aulas Shoden de nível 1 iniciante, em nossa aula de aquecimento número 5, esta aula, nós faremos com que você comece desde agora, a caminhar com as próprias pernas, dar os seus próprios passos na busca do entendimento de o porquê. Tá? O porquê das coisas. Não aceitar simplesmente aquilo que eu digo que é assim. Quando eu não disser, e isto será raro, quando eu não disser o porquê é assim. Ou seja, eu vou dizer é assim e eu vou dizer o fundamento está aqui ou ali. Aqui ou ali. Mas se acontecer, porque a dinâmica de um curso é bastante extensa e nós não podemos ou não temos a pretensão e também não conseguiríamos nunca trazer minudências para cada aspecto ensinado, em alguns momentos talvez você pare e pense, mas por que ele disse que é assim? Me pergunte. E eu terei o maior prazer de explicar os fundamentos, caso eu já não o tenha feito ou tenha esquecido. Mas, se isto não acontecer, se não ensejar a chance de me perguntar, reflita você mesmo, baseado nisto que nós já estamos falando, do plano das criações mentais, como isto poderia ser possível, e nunca porque isto é impossível. O impossível não existe mais para nós. Eu creio que a minha câmera deu uma desligada aqui, deixa eu ver. A minha câmera deu uma desligada, mas eu estou falando. Enquanto eu restabeleço a conexão da câmera, deixa eu ver aqui. Minha câmera é teimosa. Eu vou trocar de...
Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar uma imagem aqui e nós vamos continuar a falar, tá? Para que nós não percamos mais tempo. Só um pequeno segundinho e eu já resolvo isto aqui. Deixa eu ver. Vou compartilhar a minha tela, compartilhar a tela e procurar uma imagem qualquer aqui. Deixa eu ver se isso aqui serve. Essa câmera está com um problema de conexão, mas ela... Deixa eu ver aqui. Mais uma vez, compartilhar a tela. Janela, pronto. Achei a imagem. Então nós colocamos essa imagem aqui. Enquanto vocês veem esta imagem, nós continuamos a nossa fala da melhor maneira possível. Bem, então é o seguinte, continuando. Para que você possa, então para que você que nos assiste possa dominar o Reiki original, nós voltamos as nossas pesquisas para aspectos históricos. Então, para que você possa compreender ou dominar o Reiki original, nós voltamos toda a nossa pesquisa para aspectos históricos do surgimento do Reiki, antes de trazermos informações para vocês. Consultamos diversas literaturas, realizamos pesquisas sobre a Associação Usui Reiki Ryoho Gakkai no Japão, consultamos o principal material que eles disponibilizam, que é o manual Usui Reiki Ryoho no Shiori. Consultamos várias literaturas de outras pessoas que aprenderam o Reiki diretamente na Associação Usui Reiki Ryoho Gakkai, outros que aprenderam o Reiki diretamente com mestres que passaram pela associação, e colhemos as melhores informações de cada um deles, privilegiando, obviamente, aquelas que tinham fundamento, e só assim nós pudemos trazer ou obtivemos informações passíveis de serem racionalizadas sobre diversas coisas que aprendemos desde a nossa formação enquanto mestres de Reiki, ou senseis do sistema tradicional de cura natural, o Usui Reiki Ryoho. O que tinha, obviamente, fundamento, e aquilo que não tinha fundamento, nós consideramos tudo, em especial o significado didático dos símbolos do Reiki. Então, em especial, nós, para este nosso encontro, nós consideramos o significado didático. Eu vou dar ênfase à palavra didático dos símbolos do Reiki, porque, conforme nós compreendemos, os símbolos têm um aspecto didático e não místico. Nós tentaremos, enquanto nós falamos, nós vamos tentando fazer com que a nossa câmera funcione para que possamos olhar o rosto de vocês, mas ela não vai funcionar. Nós tentaremos... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trocar aqui a câmera colocar a câmera do próprio computador, que eu acho que vai ser viável, tá? Câmera integrada. Se funcionar bem, se não funcionar, não tem problema também. Pronto, ela vai funcionar, funcionou. Então vamos lá. Ótimo, está funcionando, nós estamos compartilhando aqui então. Deixa eu ver onde nós paramos. Tá. Nós falamos da parte do aspecto didático dos símbolos do Reiki. Então, quando nós estivermos falando de símbolos, é comum, e eu também uso essa terminologia, utilizarmos o termo símbolos cósmicos. Existe uma história em que o Usui teria,
por inspiração ou no seu processo de como é o termo? De iluminação, tá? O Sui teria recebido o primeiro símbolo cósmico, que é o símbolo Shokurei, que é o símbolo que nós trataremos aqui em nível 1. E que os outros símbolos também, da mesma forma, teriam sido recebidos por Usui, desta mesma maneira. É uma história que traz uma mística, mas que também nós não encontramos confirmação para estes símbolos. E nós percebemos racionalmente que, com exceção do símbolo Shokurei, talvez do símbolo Haku, e no Reiki tibetano, o Reiki tibetano, existem outros símbolos, nós, com exceção, no Sui Reiki Ryoho Gakkai, com exceção do símbolo Shokurei, todos os outros símbolos se tratam... eu sei Reiki também. Eu sei Reiki também, Shokurei, sei Reiki Haku. O símbolo Honsha Zeishonen e Daikomyo se tratam de kanjis, ou seja, ideogramas da escrita chinesa que nós trouxemos como se fosse um símbolo. Tudo isso nos leva racionalmente a compreender que, como o Sui não ensinou o símbolo aos seus discípulos originais, nos leva a entender que eles foram incorporados em algum momento das transmissões orais, mais especificamente quando nos foi transmitido, ou quando o Reiki chegou ao Ocidente. E percebemos também que muitos destes símbolos fazem parte da cultura budista do Tibete, do budismo tibetano. Portanto, diríamos que estes símbolos foram apropriados em algum momento e incorporados no Reiki com um objetivo. E qual seria este objetivo? O objetivo, como nós já dissemos, com ênfase, a didática da transmissão do Reiki. O que isso significa? Isto significa que houve uma necessidade, dado o grau de consciência, da diversidade de consciências dos aprendizes ou dos alunos de Usui, houve uma necessidade de entregar-lhes aquilo que nós chamamos na aula anterior de âncora de atenção. Por quê? Vou dar um exemplo para que vocês possam entender. Como âncora de atenção, se não assistiram à aula anterior, mas se assistiram também, isso será bastante útil. Você é tripulante ou passageiro de um navio. Você é passageiro de um navio. E este navio é um cruzeiro, é o sonho da sua vida. Mas de repente acontece um acidente, semelhante ao acidente do Titanic. O navio começa a naufragar. E você tem uma única alternativa: tentar escapulir do naufrágio. Mas você não sabe nadar e você reluta a se lançar ao mar. Outras pessoas já tomaram alguns botes, tripulantes e passageiros, e já se encontram lançados ao mar, chamando você, dizendo: olha, pula, senão você vai morrer, o navio está afundando, você vai morrer, olha, já começou a pegar fogo no navio, pula. E você, dentro da sua crença limitante de que, ora, eu não sei nadar e vou morrer afogado, você reluta em saltar ao mar. O que acontece? Aquelas pessoas para você são a sua âncora de atenção. Elas estão fazendo com que você, pelo menos parcial ou temporariamente, perca o foco do acidente e se concentre no clamor, no chamamento, para que você entenda que aquela direção onde estão os botes salva-vidas é o único caminho que você deve concentrar a sua atenção. Se aquelas pessoas não estivessem a te chamar, se houvesse apenas o bote, provavelmente você ficaria por mais tempo pensando: se eu pular na água para nadar
200 metros, é provável que eu morra afogado e ficaria aguardando que alguém te desse uma outra alternativa. Mas como eles estão clamando, você concentra o seu foco, a sua atenção no bote. Uma outra pessoa diz o seguinte: quando você reage dizendo eu não sei nadar, a pessoa diz o seguinte: olha, eu vou jogar uma corda. Quando você pegar a corda, ou vou jogar uma boia, vou jogar uma boia com uma corda. Quando você pegar a corda, a boia, firme o seu peito na boia para que você coloque a cabeça fora d'água e nós vamos te puxar. A sua confiança aumenta naquela âncora de atenção. E quando você pula e agarra a boia, porque você está mais confiante, você percebe que você inclusive pode auxiliar batendo os pés. E o deslocamento será mais rápido. Então, além da âncora de atenção, você consegue quebrar o paradigma da impossibilidade. Você passa a pensar: sim, é possível, eu consegui. E você conseguindo, obviamente, você terá um fortalecimento no seu poder de ação, ou na ação da vontade, o poder da ação da vontade. E você conseguirá, a partir daquele momento, com aquela experiência já adquirida, fazer grandes coisas. É tudo isso que nós vimos fazendo até chegar no campo da aula anterior, que foi o campo da meditação, para você entender que você funciona muito melhor do que você imaginava, que as impossibilidades dantes eram apenas uma crença limitante, um fator estagnante que você mesmo criou, criação mental, que era desfavorável, mas que com uma pequena experiência você alternou, favorecendo-se da crença pela possibilidade. Para a cura, autocura ou a cura do outro, é de curial importância que nós entendamos tudo isso. Porque se nós nos apegarmos, lembram que eu falei lá da página 27 do livro Vida Desperta com Reiki? Como se faz? Como é que faz? Como que eu aplico, ou como eu pratico, como eu aplico o Reiki? Isso não é importante. É importante que nós saibamos o porquê fazemos aquilo. Não adianta entregar o bisturi à mão de um leigo dizendo que ele precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Primeiro, é importante explicar o porquê aquela cirurgia é necessária. E é mais importante que ele compreenda. Segundo, é importante que ele entenda quais são os passos, e é isso que nós vimos fazendo até chegar, especificamente no nosso curso de Reiki, quais são os passos que levarão ao êxito daquela cirurgia. E é preciso que se entenda isso, e só depois nós entregamos o bisturi às mãos daquela pessoa que se propôs como aspirante a praticante de Reiki, ou praticante de medicina, seja lá qual for o evento. Quando nós compreendemos isso, todas as coisas se tornam mais fáceis. Não existe mais a dependência de uma técnica, mas o conhecimento sobre o porquê se faz, sobre a minha competência, sobre a minha capacidade. E aí as técnicas não que serão dispensáveis, elas serão úteis, porque eu terei a habilidade para manejar cada uma das técnicas. Sem isso, técnicas não funcionam. E é este paradigma que nós queremos quebrar dos outros cursos que nós já fomos alunos, ou outras aulas que nós vimos de outras pessoas que ensinam, absolutamente sem querer criticar ninguém. Mas dentro da nossa metodologia temos a certeza de que isso que estamos trazendo é muito importante. Não ensinar várias técnicas, mas sim ensinar o porquê se faz. E depois a técnica vem a seguir. Tudo bem? Então, para nós avançarmos para o final dos entendimentos sobre o tema de hoje, nós nos predispomos, uma vez que entendemos que todos estes símbolos têm uma origem
no budismo tibetano, e, portanto, ainda que sejam considerados símbolos cósmicos que tenham sido fonte, ou que tenham uma fonte inspiradora em legiões cósmicas trazidas à religião do budismo tibetano, para o Reiki eles foram incorporados no outro momento. E qual foi o objetivo? Foi o objetivo de que eles servissem de âncora de atenção. O Shokurei, que é considerado um símbolo de transmutação, se disséssemos para o aluno que vive acrisolado em crenças limitantes ou na descrença total, que ele poderia transmutar energias desqualificadas de um indivíduo ou de si mesmo através do Gainen, que é o que nós ensinaremos no dia 27, através do Gainen, ele diria o seguinte: é impossível. Mas quando nós entregamos a ele um símbolo e dizemos, olha, o Shokurei é o símbolo da transmutação, ele vai utilizar aquela âncora, assim como a pessoa que estava em naufrágio, para fortalecer a sua convicção da possibilidade e não mais da impossibilidade, e vai começar a exercitar, fazer uma exercitação interna até que consiga perceber os primeiros resultados. Ou seja, estou sendo salvo, eu estou batendo os meus pezinhos e estou saindo do naufrágio para encontrar o bote. E quando ele perceber isso, ele começará com mais confiança, mais convicção, ampliar o seu grau de consciência e também as suas possibilidades anímicas, ou seja, a sua fonte ou sua usina geradora, criações mentais, vai, pela ação da vontade, uma vontade mais firme, mais robusta, vai produzir fenômenos que nós consideramos, no passado, verdadeiros milagres. Mas que não são milagres, são um poder anímico, um poder da própria alma, da própria energia senciente ou espírito, como preferirem chamar. Então, o Shokurei, como os demais símbolos, servem como âncoras de atenção para os primeiros passos de uma realização que nós desconhecemos, simplesmente porque damos maior atenção ao universo externo como se fosse a nossa realidade divina, quando a verdadeira, imutável, perene, consolidada realidade é realmente a realidade espiritual e todas as suas possibilidades. E tudo isso aí que nós estamos trazendo para que nós possamos resgatar o Reiki original, fundamentando, justificando cada um dos componentes didáticos, ou seja, as informações que nós trazemos, que nós ensinamos. Nós não ousamos dizer, portanto, de forma alguma que os símbolos sejam desnecessários ou que não devam ser aplicados na prática do Reiki, mesmo porque vimos neles o mesmo padrão de orientação que nós mencionamos anteriormente na aula 4, novamente, que chamamos de âncoras de atenção para a meditação, para a nossa meditação. E também porque a realidade de hoje, amanhã, pode ser otimizada para algo muito mais promissor, muito mais consciente. E que nós poderemos ver um padrão energético nestes símbolos que hoje nós não estamos a enxergar. Então vocês estão percebendo tudo isso, que nestas aulas de aquecimento nós temos trazido algo disruptivo, que mexe com as estruturas dogmáticas para criar um comportamento mais pragmático, enfim, baseado na lógica e não na mera crendice. Nós começamos pelo Nentatsu, aprendendo a eliminar os maus hábitos, e avançamos numa jornada de autoconhecimento até os processos meditativos que visam essa busca interior. Esta é a didática dita disruptiva que nós criamos para que você possa ter uma mente livre de ideias preconcebidas e sem qualquer imposição, apenas considerando com clareza a lógica e o seu próprio potencial criativo. É isso que nós queremos que você considere. A lógica e o seu poder criativo. Você pode, você deseja, você quer, você realiza. Tá?
Com isso, nós acreditamos que você vá se tornar um estudante mais empoderado e que possa contemplar um cenário Kaizen, ou seja, continuidade, uma jornada de contínuo aprendizado, aprendizado tanto intrínseco quanto extrínseco, não apenas extrínseco, o universo exterior, mas ambos, extrínseco e intrínseco, o universo interior, não detendo as suas considerações sobre o que te ensinam apenas. O aprendizado, ele é bilateral. Eu recebo e eu busco. Eu recebo e eu busco. Não engesse as suas possibilidades, os seus dons divinos. Vá sempre em busca. Use como base os ensinamentos que nós trazemos, mas potencialize estes ensinamentos sobre as bases da reflexão objetiva, a busca incessante. Assim como nós dissemos novamente na página 27, você rompe o paradigma dos autodidatas, na busca desenfreada de como se faz, pouco ou nada se preocupando com o que é importante, que é a pergunta essencial, o porquê se faz. Assim, nesta jornada, essa jornada que nós dizemos que é uma jornada equivocada, por quê? Porque nós corremos loucamente atrás de novas técnicas para justificar ou corrigir os fracassos nas práticas anteriores. Olha, eu aprendi tal técnica, coloquei a técnica e não funcionou. Por que não funcionou? A técnica não era boa? Não coloque o problema na ferramenta. O problema não está na técnica empregada. Elas são apenas os instrumentos, mas o problema reside sempre na falta de conhecimento sobre a relação entre o instrumento e o problema para o qual ele foi criado. E esta falta de conhecimento é simplesmente porque eu fiquei satisfeito com a técnica que foi ensinada e não considerei perguntar o porquê assim. Por que deve ser assim? Que é o mais importante. Então, assim, como nós entendemos, e este entendimento, novamente, ele tem um fundamento, foram as buscas que nós realizamos. As pesquisas, fomos lá na fonte, o Reiki como é praticado no Japão, o Reiki, a sua transição para o Ocidente, as considerações sobre aquilo que nós aprendemos e entendemos que os símbolos do Reiki são esses instrumentos que servem a um propósito bem definido. São as âncoras de atenção do praticante de Reiki, que está a dar os primeiros passos numa jornada de desenvolvimento psíquico, ou seja, o desenvolvimento do plano mental que sugere a evolução dos seus processos criativos. Então essa aula ela representa justamente um novo passo de entendimento para que você avance no processo de dominação do Reiki original. Se você está compreendendo, se você está a compreender bem estes passos que nós estamos ensinando, que estamos a criar, já deve ter percebido que os esclarecimentos de hoje servirão não apenas para que você compreenda o símbolo do primeiro nível, que é o Shokurei, e que você aprenderá lá no dia 27. Tanto quanto entender a sua proposta, a proposta desse símbolo e a sua utilidade. Como também será essencial, esta aula será essencial para que você possa aplicar o símbolo com consciência plena até o ponto de que a ação que ele representa no momento do seu aprendizado, no teu campo consciencial, se torne tão natural quanto o próprio pensamento, o fluir do pensamento da mente espiritual, ou também quanto ao respirar do corpo biológico. Então a ideia é esta, um adestramento psíquico, não é isso que aconteceu com o náufrago, que ele foi adestrado psiquicamente a partir da âncora de atenção, de que ele poderia, inclusive, bater os pezinhos para fazer fluir mais rapidamente a sua salvação. Então, os símbolos servirão como uma metodologia de adestramento psíquico até que flua tão naturalmente a sua ação, pelo interesse, pela ação da vontade, quanto o pensamento, quanto o respirar.
Bem, quando isto acontece, ou quando isto acontecer em sua prática de Reiki, em nível 1, agora em nível 1, você estará pronto ou pronta para o... Vamos tentar uma pronúncia próxima, mas com certeza, se alguém que nos assiste for japonês, irá nos condenar. Rinkaku Chairyo. Rinkaku Chairyo e o Seiheki Chairyo. O Rinkaku Chairyo e Seiheki Chairyo. Técnicas que você só aprenderá em nível 2. Para nós irmos para o final objetivamente, eu lembro que uma vez que nós estávamos realizando um destes cursos gratuitos, que eles são sazonais, às vezes nós fazemos e não temos uma época, temos um tempo, realizamos, não temos tempo, não realizamos o curso gratuito. Nós lembramos que uma aluna de nível 1, logo na primeira aula que ela assistiu, aula ao vivo e gratuita, ela perguntou assim: o Reiki ajuda a eliminar os traumas? Aí eu respondi, objetivamente, que sim, mas que isto só seria ensinado em nível 2, caso, é claro, ela avançasse para os aprendizados desse nível, ou daquele nível. Enfim, ela assistiu uma ou duas aulas e desistiu do curso. Compreendem, então, o porquê fizemos questão de imprimir no livro Vida Desperta com Reiki, logo na página inicial 27, a questão de como fazer versus o porquê fazer? Simplesmente porque o inconsciente que governa o indivíduo busca o caminho mais curto, um atalho para a solução dos problemas, quando na realidade é necessário um mergulho profundo, intrinsecamente em si mesmo ou em si mesma, para descobrir quais são os maus hábitos. E começa por aí, eliminá-los, para depois evoluir para as práticas meditativas, onde encontraremos a razão de ser, as boas escolhas versus as más escolhas, aquilo que precisamos diluir e aquilo que precisamos alimentar. Então, como fazer? Ou seja, elimina traumas, o Reiki. Ah, você não vai ensinar? Ah, então não vou mais assistir, vou procurar outra coisa. É a mesma coisa que se entregar à medicação, a uma pílula como a solução premente para um mal cujo qual nós não sabemos a origem. Isso está em um outro livro que nós escrevemos, que é o livro A Linha da Doença. Também está disponível, se você tiver interesse. É só nos acionar pelo WhatsApp, manda uma mensagem e nós mandaremos informações sobre o livro. Então é justamente esse imediatismo, o anseio das almas que não conhecem a si mesmas. Essa é a definição que eu tenho para imediatismo. É uma alma que não conhece a si mesma. E ela desconhece, portanto, a importância ou a necessidade de iniciarem primeiro o processo de autodescobrimento. Quando falamos de Reiki, nível 1, o despertar. Shoden é o despertar. É isso que significa este nível, o despertar. E só assim depois nós passaremos a tratar das questões que nos afligem. Então o despertar envolve o Nentatsu, envolve outras práticas, envolve principalmente o Gainen e o Gokai, né, respectivamente os pilares e princípios, o Gainen como pilares e os princípios que são o Gainen, que são o Gokai. Nós precisamos de tudo isso para irmos alicerçando as nossas bases, para evoluirmos, aí sim conseguiremos diluir os nossos traumas, porque já entendemos o caminho, a jornada, o processo. E aí nós conseguiremos mitigar ou solucionar os inconvenientes das interferências psíquicas que turvam a nossa mente e, portanto, impossibilitam uma maior liberdade ou lucidez para entrever, inclusive, este potencial divino que nos é próprio. E, por final,
conseguiremos, sem dúvida alguma, avançar na inelutável trajetória de convidar a felicidade pelo Usui-do, caminho do Usui. Então o Reiki é isso, a nobre arte de convidar a felicidade. Mas, embora nós digamos que o Reiki é simples, esta simplicidade tem alguns passos. Não é uma pílula mágica, é um processo lógico, o qual nós precisamos nos apropriar para conseguirmos realmente convidar a felicidade dentro do Usui-do, o caminho de Usui. E agora, finalmente, para encerrar, já que nós passamos de 1 hora, porque talvez você esteja curioso ou curiosa para saber o significado dos termos que nós mencionamos, termos de nível 2, o Rinkaku Chairyo, Rinkaku Chairyo e o Seiriki Chairyo, que termos que estão lá no final do glossário do livro Vida Desperta com Reiki, mas eu vou dizer agora. Esses termos referem-se, respectivamente, o Rinkaku Chairyo, a prática de cura à distância, e o Seiriki Chairyo é a prática da cura mental e emocional, ou, que foi a dúvida da aluna, os traumas. Coisa que todos buscam atualmente solucionar. Eu espero que esta aula tenha sido para você mais um passo importante de lógica e racionalidade na preparação do nosso caminho que estamos perpassando juntos para dominar o Reiki original. Eu espero que você tenha uma boa vida. Até a próxima aula, no próximo sábado, às 15 horas.